Semana passada eu estava aqui no altar e na hora da oração Deus deu a palavra de hoje. Engraçado que você está notando que Deus está mandando as revelações em cima do altar na hora da oração? Você está notando? Por isso que eu digo para você, você tem que ler a Bíblia sim, porque a Bíblia tem que estar dentro de você. Se queimarem todas as Bíblias do mundo, se travarem o digital, porque isso é uma coisa que o anticristo vai fazer, vai quebrar, acredite se quiser, o anticristo vai quebrar o sigilo de todo mundo e ele vai travar o digital, para que você só saiba a informação que ele deseja. Existem lugares que são ditaduras, onde a pessoa ela só acessa o que o governo quer, a não ser que ela use um tipo de internet, acho que chama VPN, que ela consegue acessar secretamente. Então, o anticristo ele vai travar o digital, e isso inclui a Bíblia. Então, se queimarem todas as Bíblias do mundo, se travarem os arquivos digitais, a Bíblia tem que estar dentro de você. Por isso que na hora da oração Deus vai te revelar, porque está dentro de você. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Então você vai ler a palavra, você precisa colocar dentro do seu coração a palavra. Amém? E no momento que você estiver orando, preste atenção. Preste atenção. Na hora que você estiver orando, Deus vai falar. Mas como, pastor, se sou eu que estou falando? É o seguinte, você vai começar e num determinado momento o Espírito Santo vai usar a sua boca. E aí já não é você que está falando. Muitas respostas, entenda, muitas respostas do que você quer, respostas do que você está passando, direções espirituais virão na oração. Fique ligado nisso. Amém, igreja? Então nós vamos falar hoje. Semana passada Deus deu a direção de uma pregação chamada leite espiritual. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia aí, na primeira epístola de Pedro. De Pedro, pastor? É de Pedro mesmo. Aquele que era apóstolo de Jesus e era iletrado, né? Mas Deus concedeu graça. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como o quê? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso,
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Até aqui. Semana passada eu estava aqui no altar e Deus mandou essa direção: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Na hora que veio na oração essa palavra, eu lembrei do Guilherme. Como assim, pastor? Lembrou do Guilherme? Eu lembrei do desejar ardentemente o leite materno. Você já viu o recém-nascido, quando ele está com fome, nada serve. Não adianta pôr no braço, não adianta balançar, não adianta oferecer outra coisa, um brinquedinho, não adianta nada. Ele quer o leite, ele sabe o que ele quer. Então, o apóstolo Pedro, Deus deu essa direção para ele, que a nossa busca, a nossa fé, a nossa comunhão tem que ser igual a um recém-nascido que busca o leite materno. Povo de Deus, quando Guilherme quer o leite, ele chora, ele se estica no braço, ele não quer saber se está alto ou não do braço dele, se estica, porque ele quer o leite. Ele vai chorar, ele vai espernear, e quando chega perto, a boca assim, ó, porque ele quer, porque ele deseja ardentemente, porque aquilo representa vida. Você está entendendo? Porque só existem dois tipos de pessoas: aqueles que buscam ardentemente e aqueles que não querem comer, não querem o alimento espiritual. Aí eu estava vendo, eu dei uma observada, né? O leite materno, isso um médico falando, é fonte de vida. O leite materno, ele diminui as chances de doenças do bebê e de infecções. O leite materno, ele diminui as chances do câncer de mama. A mulher que amamenta, as chances de ter câncer de mama são diminuídas. Agora, imagine o leite espiritual. Se o leite materno, ele traz tantos benefícios, crescimento, desenvolvimento, proteção, imagine o leite espiritual. Amém, igreja? Imagine o leite espiritual. Então, o recém-nascido, ele deseja, ele busca, ele procura, ele quer agora. Aí quando ele se alimenta, ele acalma. Quando ele se alimenta, ele se acalma. Estava agitando. E quando alimenta, ele acalma.
O leite espiritual, ele vai te acalmar. O leite espiritual, ele vai te alimentar. Ele vai te fortalecer. Essa palavra ardentemente, porque o apóstolo que andava do lado de Cristo, povo de Deus, quem falou isso aqui, não foi um pastor, não foi um bispo, não. Quem escreveu essa epístola andou com Jesus. Quem escreveu, entenda a importância disso aqui. Quem escreveu essa carta aqui andou do lado de Jesus, viu Jesus dormir no barco, viu Jesus multiplicar pães e peixes, viu Jesus fazer uma pesca maravilhosa, viu Jesus andar por sobre as águas, e foi lá até Jesus andando sobre as águas. Esse homem escreveu essa carta. Então, a gente precisa prestar atenção. Então ele disse assim, traduzindo, você que é crente, você precisa buscar o leite espiritual igual um recém-nascido busca o leite, ardentemente. Aí eu fui ver o que é essa palavra ardentemente. Vamos lá. Ardentemente, de maneira intensa, viva, com energia, com paixão. Não com paixão, mas com paixão. No grego, essa palavra quer dizer anelar, desejar muito. Então, peraí, presta atenção. Cochilar o cachimbo cai. Então, o apóstolo que andou com Jesus, que participou da Santa Ceia, a Santa Ceia, ele estava lá. Ele disse que você tem que buscar. Você tem que buscar como? Ele disse que você tem que buscar ardentemente. Tem que buscar a Deus ardentemente. Tem que buscar a Deus com energia, de maneira intensa. Você já notou que tudo que você coloca, toda a força, vai. Tudo que você coloca ali, toda a sua fé, a sua força, a coisa vai. Mas você precisa colocar força, disposição, tempo. Quando você se dedica a uma coisa, aquilo vai, aquilo flui. Então o apóstolo disse o seguinte: olha, vocês vão ter que botar toda a força para buscar a Deus. Vocês vão ter que colocar toda a força. Vocês têm que, no grego, desejar muito, querer muito. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Aí ele fala, desejar ardentemente, como uma criança. Quer dizer, a pureza, a sinceridade, a humildade e a dependência. A criança, ela depende daquilo. Então, quando a gente entende essa dependência, não, eu vou buscar. Está chovendo, mas eu vou buscar. Está um sol quente, mas eu vou buscar, porque eu dependo. Amém, igreja? Você está compreendendo? O apóstolo Pedro, ele disse: é assim que vocês têm que buscar. Mas nesse dia eu tô meio assim. Vai assim mesmo. Vai buscar. Aí, olha só,
Ele disse que tem que ser genuíno, não é? Não está escrito aqui? Ou não? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Agora olha para cá. Tem que ser o genuíno leite. Amém, igreja? Você já viu que quando a criança nasce, às vezes está ali a dificuldade no peito. Aí o pessoal diz assim: não, vamos dar a fórmula. Já viu eles falando assim? Vamos dar a fórmula. E aí pega um tipo de produto que, assim, parece leite, mas não é leite. É uma fórmula para alimentar a criança. Mas aquela fórmula não é o genuíno leite. O genuíno leite, ele traz todos os benefícios. A fórmula só enche o bucho. Enche ali, não se compara com o leite. Então o apóstolo que andou com Jesus disse assim: vocês vão buscar ardentemente o leite, o genuíno leite. Quando ele fala genuíno, aqui genuíno, verdadeiro, legítimo, original e detalhe, sem mistura. Agora vamos dar uma pausa aqui, que a gente tem que entender o que é esse leite. No início eu entendi que esse leite era o Evangelho, mas depois eu fui ver, o Evangelho é o peito. Quando a mulher vai amamentar a mãe, ela não diz assim: eu vou dar um leite. Ela fala: bom, eu vou dar o peito. Não é? Vocês estão entendendo? Então o Evangelho, ele não é o leite, ele é o peito. E quando você lê o Evangelho, o leite espiritual vem. Compreendeu? O leite não é o Evangelho, mas o leite vem através do Evangelho. Já viu aquela passagem que diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação. Então qual o sentido disso? Pedro estava falando o seguinte: vocês precisam do peito, vocês precisam do Evangelho. A partir do momento que você buscar, querer ardentemente conhecer o Evangelho, vocês vão começar a receber o leite espiritual que vem do céu. Toda vez que você lê a palavra do Senhor, toda vez que você busca ali no Evangelho, você é alimentado por esse leite espiritual que vem do céu para você. É por isso que na manifestação do anticristo a Bíblia diz que ele é contrário a todo objeto de culto. E um objeto de culto é a Bíblia. Quem está compreendendo? Está claro, não está? Então veja bem, amado irmão e irmã, o apóstolo que andava com Jesus disse que tem que ser genuíno, verdadeiro e sem mistura. Entenda, a palavra que você tem que ouvir, ela tem que ser genuína, ela tem que ser a verdadeira e sem mistura. Você está entendendo que às vezes a gente recebe uns evangelhos que eles são preparados para nos tirar dinheiro? Talvez você já viu uma pregação, um evangelho que começa a falar
A pregação está acontecendo no culto, e aí ele diz assim: e Davi pegou o ouro e deu, e você vai dar agora. Com certeza você já ouviu isso. Uma pregação que é conduzida para você dar dinheiro. Quer dizer, eu deturpo o evangelho que era para que o leite espiritual descesse sobre a sua vida e te alimentasse. Eu deturpo, eu misturo esse evangelho para fazer você dar dinheiro na igreja. Povo de Deus, sinceramente, se for para eu pregar um evangelho deturpado, que vai fazer você, vai extrair o teu dinheiro, vai pregar o evangelho para você dar dinheiro, para você, sabe, ser instigado a dar dinheiro, eu prefiro seguir minha vida, mesmo que a igreja precise. Você está entendendo, tá? Tá ou não tá? Talvez você já foi em lugares assim, que deturpou, misturou o evangelho para fazer você pegar tudo que você tem que dar. Então aquele que andava com Jesus, que comia na mesa com Jesus, disse assim: não! O evangelho, esse leite tem que ser genuíno, e para isso o evangelho tem que ser verdadeiro. É por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Então, preste atenção. Se eu recebo o evangelho verdadeiro, genuíno, sem mistura, sem misturar, eu sou alimentado com leite genuíno. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias um dia recebeu uma direção de Deus. Jeremias, não precisa abrir, Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como que Deus quer que você busque? Como que Deus vai se deixar achar? Quando você buscar de todo o coração. Como é buscar de todo o coração? Buscar ardentemente, desejar muito. Jeremias recebeu essa revelação, que se você desejar muito, Deus vai se deixar achar. Amém, igreja? Amém. Aí, detalhe, Jesus, ele está no deserto e ele dá uma resposta para Satanás, porque Satanás queria que ele armasse um pão de umas pedras que estavam lá no chão. O diabo queria que ele desse um jeito ali e transformasse em pão para poder se alimentar, porque Jesus estava em jejum. Jesus vai dar uma resposta para Satanás. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Amém, igreja? Em outras palavras, Jesus disse: eu tenho um alimento espiritual. Amém? Que vem da boca de Deus. O alimento espiritual vem da boca de Deus para mim. Aleluia? Então, amado irmão e irmã, preste atenção. O alimento espiritual vai fazer você crescer, desenvolver espiritualmente. Você já viu aquelas crianças lá na África, que você olha assim, elas estão magrinhas, os ossos aparecendo,
sem poder ficar em pé. Você já viu já? Sem poder ficar em pé. Por quê? Porque aí você olha para a mãe, o peito seco, magro, sem comida. E assim tem acontecido. Espiritualmente tem pessoas que elas não estão se alimentando. E se não se alimentam, essas pessoas elas vão estar sujeitas a doenças espirituais. Você sabia que existem doenças espirituais? Existem doenças espirituais. Elas não aparecem nos exames. Elas não aparecem nos hemogramas, mas a pessoa está sentindo. A pessoa que não se alimenta desse leite espiritual, ela vai ser uma pessoa desnutrida na fé. Aquele que andava com Jesus ensinou a maneira que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar igual um recém-nascido que quer um baby e que nada resolve, nada, outra coisa, não adianta dar outra coisa. Olha, uma pessoa desnutrida, uma pessoa que está fraca, ela precisa do leite espiritual. Pode dar qualquer coisa para ela, mas ela precisa do leite espiritual. Então, amado irmão e irmã, a gente tem que buscar ardentemente. Só assim a gente vai crescer. Só assim a gente vai se alimentar. Só assim a gente vai se fortalecer. Buscar ardentemente. Amém, igreja? Amém. Se você desejar muito, pastor, eu desejo muito a presença de Deus, a palavra de Deus, a comunhão, aprender a palavra, pode ter certeza, você vai estar alimentado. Diga amém. Amém. E quando você está bem alimentado, você rejeita coisas. Você já foi na casa de alguém e você acabou de comer um tropeiro, chega e está assim, você está cheio. Às vezes está ali uma coisa tão gostosa, ali um prato tão delicioso, talvez até o que você mais gosta, mas você diz, não, obrigado, estou cheio. Chega a estar assim, porque você está bem alimentado. Entenda que o mundo vai te oferecer, Deus te oferece comidas espirituais, alimentos espirituais. O mundo quer te oferecer porcaria. O mundo quer te oferecer comidas estragadas. Não aceite comidas estragadas desse mundo. Amém? Não aceite comidas que vão prejudicar a sua saúde espiritual. Mas quando você está bem alimentado, a pessoa ela pode te chamar para onde for. Diz, não, muito obrigado, estou bem. Não, mas vamos lá, olha, vai ser. Não, mas vai ter, porque tem de tudo nesse mundo. É tanto alimento estragado que tem nesse mundo. Povo de Deus, receba o Evangelho. Ele é um peito. Você já ouviu falar? O pessoal fala assim, não pegou o peito. A enfermeira, pegou o peito? Não pegou o peito. Já viu no hospital? Tem que pegar o peito. A criança tem que pegar o peito. Não pegou o peito, não, ainda não. Então não está do jeito certo. Tem que pegar o peito, senão vai ter que dar a fórmula. Tem que dar o peito. Tem que pegar o peito. Povo de Deus, pega o peito. Olha o peito aqui, ó. Pega, deseja, queira. Mas eu não estou entendendo nada. Era a minha situação. Pastor, não leio a Bíblia porque me dá logo sono. Eu não entendo nada. Todo mundo começa assim. A
criança não sabe pegar o peito direito e fica estalando. Aí quem não conhece vê o barulho. Ó, tá puxando, ele tá nada, ele tá... Não pode fazer barulho. Tem que pegar o peito. Pega a Bíblia. Ouça a palavra. Isso vai te alimentar. Agora, deixa eu te falar uma coisa profética. Porque o mundo está começando a se movimentar para preparar um governo mundial que não beneficia o povo, que não beneficia o Evangelho. Pelo contrário, o mundo vai se inclinar para o mal. O mundo vai se inclinar para o sistema mundial. O mundo vai se inclinar. Não tem como, está na Bíblia. Então o que eu digo para você: se alimente, esteja preparado para o que Jesus disse, para os terremotos, para as epidemias, para as guerras entre reinos. Fique preparado para os sinais do céu. Tudo isso vai acontecer com mais frequência. Se você estiver alimentado, você não vai desesperar. Amém, igreja? Amém? Se você estiver bem alimentado, você vai enfrentar. O recado de hoje foi de alguém que participou da ceia com Jesus. O recado de hoje foi de alguém que andou junto com Jesus. Alguém que estava ali quando Jesus subiu aos céus. Ele estava olhando. Então esse apóstolo, ele escreveu uma carta. E essa carta hoje chegou para a gente. A gente vai ter que buscar ardentemente. Diga agora. Quem entendeu essa mensagem? Aplauda o Senhor.